sozinho não estou. Bom dia, irmãos, a graça e a paz, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Hoje são 10 de agosto de 2023, vamos estar dando início a mais um estudo, a mais um devocional na presença do Espírito Santo. E hoje a palavra, ela está lá em Lucas, no capítulo 17, vamos ler o versículo 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior. E nem dirão, ei-los aqui ou ei-los ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém, queridos? Então, para a gente estar entendendo esse capítulo todo, eu fiz anotação de alguns pontos que são importantes. Jesus está falando do reino dele. E o que é o reino dele? Ele deixa bem claro para nós aqui. O reino de Deus não é de aparência externa, mas é aquilo que nós carregamos, é o nosso coração, é o nosso estado interior, é o que vai revelar o reino de Deus. E o que precisa estar dentro do nosso coração? E Jesus traz essa visão no capítulo 17 por completo. Iniciando o capítulo, Jesus começa falando assim, ó: e disse aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles que por ele vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de moinho e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Queridos, o primeiro ponto, então, que a gente vai falar aqui é sobre os escândalos. Jesus está falando, é melhor que não viesse escândalos, mas ai daqueles por quais vierem os escândalos. Então, o que se refere a esses escândalos aqui? Esses escândalos é no setor religioso. São pessoas que vão dizer que são cristãs e que vão envergonhar o nome de Cristo. E que vão trair uns aos outros, que vão mentir, que vão matar dentro da própria igreja. Isso não é de assustar, né? Porque desde que a gente conhece de evangelho, desde que a gente entende aí da igreja, a igreja matando em nome de Cristo, falando que está fazendo a obra de Cristo, estão matando uns aos outros, né? Quantos assassinatos nós vimos aí no mundo inteiro em nome de Jesus? Jesus passou longe dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? E muitos estão matando uns aos outros falando que está obedecendo a ordem de Cristo. E é por engano, é pura mentira. E nós, queridos, um alerta que Jesus nos deixa aqui é que nós não podemos deixar a nossa fé esfriar por causa desses tipos de pessoas. Essas pessoas vão arcar com as consequências, mas nós não podemos deixar de amar a Jesus por causa desses tipos de escândalo, né? Infelizmente, a Bíblia alerta que alguns dos pequeninos aqui podem morrer na fé por causa disso, mas Jesus vai trazer condenação para aqueles que fizerem tais atos, amém? Mas que não seja nós a provocarmos esses tipos de escândalo. Claro que nós temos nossas imperfeições, nossas impurezas, nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia, né? Mas tem escândalos, gente, que pode matar, não é somente a nossa fé, não, pode matar vidas, e vidas que são preciosíssimas para Deus, que a gente venha ter postura diante do Senhor e diante das pessoas, limpando o nosso coração, para que a gente não venha ser motivo de escândalo. E o próximo item que Deus me deu aqui foi o espírito de ofensa. Jesus está falando aqui sobre o perdão, né? Que nós devemos perdoar aquele irmão que tem nos ofendido. E se for necessário, se ele errar 7 vezes ao dia e ele se arrepender, nós devemos perdoar. Então, o perdão é algo que nós devemos exercer dentro do nosso coração. Nós devemos liberar. Nós não devemos deixar o nosso coração ser um caminhão de lixo carregando mágoas, tristezas, decepções, sabe? Nós devemos esvaziar. Que o outro, se ele não quiser perdoar, se ele não quiser viver em perdão, isso é um problema dele com Deus. Mas o nosso coração tem que estar limpo. Nós temos que ser leves, porque enquanto eu orava, eu via Jesus de braços abertos na cruz ali, carregando o fardo do mundo inteiro. Para quê? Para que nós pudéssemos alcançar o perdão de Deus. Ele levou sobre si, né, as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, quando a Bíblia fala que nós devemos amar, né, e suportar uns aos outros, é suportar as debilidades, as fraquezas, que homens são falhos e eles vão falhar todos os dias, que seja os nossos entes mais queridos vão errar com a gente, mas a gente deve praticar o perdão diariamente. É assim que nós vamos limpando o nosso coração, liberando perdão e andando em paz, em amor, amém? E o terceiro aqui, o item que Jesus fala com nós é sobre a fé. E a fé é um dos itens mais importantes, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
E quando os discípulos, os apóstolos, ouviram Jesus falando sobre todas essas coisas, eles ficaram meio apreensivos e viraram no capítulo, no versículo 5, está escrito assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescente-nos a fé, né? Porque, como se diz, é muito difícil você perdoar, você andar nesse nível de santidade só através da fé. Quando a gente acredita que Jesus morreu por nós e que Ele está conduzindo os nossos passos, então nós descansamos no Senhor. Nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos em Cristo para fazer essa boa obra em nós. Porque se fosse por nós mesmos, meu filho, a maldade do nosso coração, seria impossível a gente andar em perdão, andar em graça, andar confiando em Cristo, seria impossível. Então, só através da fé. E nós necessitamos dessa fé. E Jesus fala que se a nossa fé for pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de fazer coisas extraordinárias. Então, Jesus quer que a gente, por mais difícil e a nossa incredulidade, as nossas dúvidas, às vezes nós temos o coração igual de Tomé, venha tentar nos dominar, nós temos que descansar no Senhor e pedir para que Ele venha nos aumentar a nossa fé diariamente. E isso vem através de oração, através de jejum, através de entrega e de renúncia. E o próximo item aqui, Jesus está falando sobre o servo fiel. O servo fiel é aquele que usa a fé incansavelmente para servir ao Senhor. E quando fizermos, devemos considerar como inúteis, pois não fizemos nada além das nossas obrigações. Vocês entendem, querido? Nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos servindo uns aos outros e a gente não deve achar que a gente é bom por causa disso. Nós devemos ainda considerar inúteis, porque nós só estamos fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. É só nossa obrigação. Isso deveria ser igual você acorda, você escova os dentes, você lava o seu cabelo. Você tem que fazer aquilo, é sua obrigação. E ninguém vai te elogiar. Nossa, você lavou o cabelo. Não, isso é uma obrigação sua diária, de higiene. A mesma coisa é a obra de Cristo. Ela também deve ser feita dessa mesma forma. Uma obrigação. A gente agir em bondade, agir em fé, agir em mansidão, isso é obrigação do cristão. E o próximo item aqui são os 10 leprosos. Somente um volta para agradecer. 10 foram curados e somente um volta para agradecer. E esse um que foi curado e que voltou para agradecer, ele recebe a salvação. Vamos estar lendo lá. O versículo 18 está escrito assim: não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, pois a tua fé te salvou. Revela que o fato que ele não foi só curado, mas ele também foi salvo. Todos eles mostraram fé ao pedir a Cristo pela cura, a qual receberam. No entanto, só um, que ao que parece recebeu a vida eterna por ter glorificado a Deus. Aquele último ali que voltou e glorificou a Deus, ele não teve somente a cura física, ele teve a cura espiritual. E nós devemos ser gratos, ter um coração todo dia de gratidão por tudo aquilo que Jesus tem feito em nossas vidas, por todos os milagres, por toda a tua bondade que foi derramada sobre nós. Então, queridos, aí volta a questão do reino de Deus, que eu falei lá no início do áudio. O reino de Deus é toda essa bondade dentro do nosso coração, mudando o nosso caráter, o nosso jeito de agir, tirando a nossa vaidade, as nossas vanglórias, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E quando a gente elimina essas coisas do nosso coração, o reino de Deus ele foi implantado dentro de nós. E aí, o que Jesus alerta também a esses discípulos aqui no capítulo 17? Olha, a minha segunda vinda vai ser necessário que eu serei rejeitado. Olha o versículo 25. Mas primeiro é necessário que padeça muito e seja rejeitado por essa geração. Queridos, esses dias nós estamos vendo a reportagem aí de pastores pregando e sendo presos, de irmãs louvando e indo para a delegacia justificar o louvor. Então, assim, nós seremos muito perseguidos, muito. Esses dias vai ser um dia que essa geração vai se tornar mais perversa, mais mesquinha, mais sem amor, né? E quem pregar o evangelho vai ser taxado como um chato e nós seremos condenados e presos por causa do amor de Cristo. E Jesus está preparando a tua igreja para que a gente não venha negar Cristo, que a gente não venha negá-lo por causa daquilo como que os homens vão nos tratar. Ele está fortalecendo a nossa fé para suportar as rejeições que nós iremos sofrer nessa geração. Encerra o capítulo dando as advertências sobre que a vinda dele acontecerá igual nos dias de Noé. As pessoas estavam se dando em casamento, estavam fazendo muitas coisas e elas estavam distraídas, elas não estavam nem um pouco preocupadas aonde elas iriam passar a eternidade. Eu acho que tem hora que as pessoas acham que elas são de ferro,
né? Eles acham que tem vida eterna garantida, que essa vida deles aqui nunca vai acabar. Gente, quem que garante mais um dia de vida para nós? Quem que nos garante? Ninguém. Ninguém pode dar garantia de vida. Eu perdi meu filho com 1 ano e 6 meses. Outros morreram com 30 anos, com 50, com 60. Quem que garante o tempo de vida que nós temos nessa terra? Sabe? Quem nos dá garantia é Cristo. E a nossa garantia nem é aqui para esse mundo. A nossa garantia está na vida eterna que nós teremos ao lado dele. E muitos estão distraídos com migalhas que Satanás está dando aqui desse mundo aqui, ó. Estão perdendo o desejo por Cristo. Não tem desejo de mais nada. Muitos não querem saber de mais nada. Só querem saber dessa vida vazia e fútil que estão vivendo. E Jesus está nos alertando. Oh, tomem cuidado. Tomem cuidado com as distrações. Cuidem do coração de vocês para que vocês não caiam nessas coisas. Amém? Então, que Jesus abençoe esse dia, que nós venhamos nos render a Cristo, pedir a Deus para limpar o nosso interior, limpar as nossas motivações e que o nosso coração seja totalmente entregue e rendido ao Senhor, para que a boa obra de Cristo se cumpra através das nossas vidas e que nós possamos olhar um dia para Jesus e falar assim: olha, combati o bom combate e encerrei a carreira e guardei a fé. Amém, Jesus? Amém, queridos? Que a gente venha entregar o nosso coração para sermos servos bons e fiéis a Cristo. Que Jesus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.